Eu falei bastante com vocês sobre os elementos visuais que você pode usar em cinematografia para enriquecer a qualidade da narrativa do seu filme. E a primeira que eu vou falar hoje com vocês, que eu vou entrar mais a fundo, é enquadramento e a importância para ajudar na sua narrativa e deixar ela mais forte. Uma das coisas mais interessantes de cinema é como, quando você coloca as imagens uma atrás da outra, elas podem criar um significado muito além do óbvio. Então é disso que eu vou falar com vocês hoje. Que, de certa forma, da forma com que você filma, você pode criar até uma metáfora visual. Um filme que eu acho que recente faz isso muito bem é Pieces of a Woman, tá até no Netflix pra quem quiser ver. E ele consegue refletir muito bem, através dos enquadramentos, o estado emocional dos personagens. Então, por exemplo, ao longo da história que a protagonista vai ficando emocionalmente mais abalada, você começa a ver, por exemplo, como o apartamento dela vai ficando cada vez mais desleixado, as plantas vão morrendo, enfim. E é só por causa do enquadramento e do que o diretor de fotografia decide enquadrar que a pessoa que está assistindo o filme consegue ver aquilo e consegue assimilar aquilo ao que a personagem, a protagonista, está sentindo. Então eu acho que isso é uma forma muito interessante de como você pode usar imagens a favor da sua história, e por isso que o enquadramento é tão importante, não só para criar uma imagem bonita, mas também para criar uma imagem que tem um significado que vai além dela. Vários outros filmes que fazem isso muito bem, eu vou colocar uma lista no próximo Stories, mas alguns deles que eu gosto muito são 12 Angry Men, Seven, e eu vou fazer mais uma listinha de outros que eu gosto bastante. Mas, na minha opinião, os melhores filmes utilizam sempre o enquadramento para enriquecer a narrativa, para enriquecer a sua conexão emocional que a pessoa que está vendo o filme vai ter ao que o protagonista está sentindo, através das imagens e das metáforas visuais que eles acabam criando ao longo do filme. Fala pessoal, bom dia aí, boa semana a todos. Eu quero falar um pouco hoje sobre relacionamento com o cliente, como corresponder e como ser mais proativo possível para que você tenha como um diferencial essa comunicação precisa, efetiva e proativa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou fazendo um trabalho agora com uma marca multinacional americana e essa marca pediu uma série de slides, uma apresentação com o conceito do conteúdo que a gente vai filmar para eles, que é um teaser para um comercial que eles vão colocar no Super Bowl. E é muito importante sempre você ter certeza de que você está sendo proativo na comunicação no sentido de, vou dar um exemplo para vocês. Se você prometeu um slide, por exemplo, se o cliente pediu, ou você prometeu o slide para daqui a 2 dias, tenha certeza que amanhã, ou mesmo no dia da entrega, antes da entrega, você está atualizando o seu cliente com relação ao que você está fazendo para que essa apresentação seja completa. Então, no meu caso, eu estava esperando uma pesquisa do departamento de arte entrar para que eu pudesse atualizar o slide e assim mandar essa atualização para o cliente, né? Falando, olha, esse é o estágio em que a gente está de desenvolvimento. Assim, o cliente tem sempre em mente de que as coisas estão fazendo progresso, de que você é responsável, você é uma pessoa responsável, você é uma pessoa que está, né, digamos, supervisionando de uma forma ideal aí o projeto. Então, vou mandar um exemplo aqui do e-mail que eu mandei e eu acho que é um hábito muito saudável para todos nós aí aplicarmos no nosso dia a dia. Quero continuar com vocês hoje um pouco o tópico da comunicação com o cliente, de um caso que aconteceu recentemente, ainda nessa semana aqui, sobre prazo e aprovação do cliente, né? São temas delicados porque muitas vezes uma agência está lidando com o cliente e a agência tem que fazer o meio campo e existe um prazo para que seja entregue o conteúdo e existe um prazo para que o cliente possa aprovar a ideia, aprovar o job. Então, muitas vezes, como o prazo é muito curto, a agência entra em contato com a sua produtora, a sua agência, etc. Tipo, cara, eu tenho um prazo de dia X, eu sei que é curto,
Mas, cara, se der, por favor, me ajuda nessa. Eu falei beleza, no caso, né? Você pode falar o que você quiser. E logo em seguida, a gente ficou de esperar o cliente entregar o contrato. Porém, aí você, como fornecedor, é colocado numa situação complicada, porque ou você entrega, ou você já começa a produzir, começa a gastar dinheiro, né? Então, no meu caso, a produção já começa a acontecer, a pré-produção, no caso, ou eu espero e arrisco entregar o trabalho atrasado. Eu sempre opto por começar o quanto antes, mas quando você começa é muito importante, novamente, a comunicação clara, né? Você deixar claro que você está começando para que você possa entregar no prazo e você já está começando a ter gastos com esse projeto, tá? E aí você deixa na mão da agência essa escolha. Você prefere que eu tenha um risco de entregar atrasado ou você prefere que eu corra o risco de começar a pré-produção e que haja gastos e talvez haja uma pequena chance do trabalho não acontecer ou acontecer? Enfim, coloca todo o risco e deixa a comunicação clara para que a agência ou, enfim, qualquer que seja o intermediário, ou mesmo o cliente final, em alguns casos, possa avaliar o risco que ele está correndo e ele sabe exatamente na posição que você está. Essa é uma das coisas que tem mais valor, é a comunicação clara sempre e deixar a escolha nas mãos de quem está te contratando e assim você não tem que tomar decisão com base em informações mais restringidas do que quem está te contratando teria. Eu falei bastante sobre composição aqui e essa semana eu até tive um trabalho onde eu usei um aplicativo que ajuda muito o diretor de fotografia a planejar a composição e também os equipamentos. O aplicativo é incrível porque ele te ajuda muito a planejar a sua composição e os equipamentos antes até de ter a câmera ou a lente. O que muitas vezes ajuda porque dependendo do orçamento que você tem, você não vai poder fazer um teste de câmera ou enfim... De vez em quando você nem testou com aquela lente e esse aplicativo ele te ajuda a já ter uma ideia de como vai ficar com a câmera que você quer e com a lente que você quer, a composição que você está imaginando. Trabalho essa semana que eu até usei bastante. Antes do trabalho eu consegui fazer a visita de locação e eu usei o aplicativo para ver como o enquadramento ficaria com a lente que eu tinha em mente, com a distância focal e também com qual câmera eu tinha em mente. E foi muito bom porque eu pude dividir com o André, que era o diretor nesse comercial, como a imagem ficaria para ver se ele aprova. O Artemis, que é esse aplicativo que eu tô falando para vocês, me ajudou a já decidir a distância focal que eu queria antes de chegar no set. Então assim, eu já tinha certeza de qual distância focal eu queria e eu já podia pedir pro meu produtor as lentes que eram essenciais para o trabalho, assim, evitando qualquer custo extra que a gente teria caso eu pedisse para ele alugar mais lentes do que eu realmente fosse usar, porque eu já sabia exatamente qual lente eu iria usar no trabalho. Que eu já vou colocar no próximo Stories é do aplicativo e é muito bacana porque ela dá toda a informação de lente, de câmera e também da composição. E foi muito bom para esse trabalho especificamente também, não só na pré-produção, mas durante a produção, porque o André estava dirigindo de Los Angeles, eu estava aqui em São Paulo. Então eu conseguia dividir com ele a imagem certinha que a gente tinha antes da iluminação, tudo, para ele aprovar pelo menos a composição. E tudo isso foi através desse aplicativo, porque se eu só tivesse a câmera, não ia ter como eu dividir com o André, eu teria que passar para o computador, para daí passar para o meu celular. Então, esse aplicativo não só ajuda você a salvar dinheiro, mas também a salvar tempo no set, porque no momento que eu já tirei a foto, eu já mandei para o André, ele já aprovou, eu já filmei e o trabalho já estava pronto. Não, a gente teve que acabar mudando a ordem dos objetos por causa da arte, enfim, iluminação, que essa imagem não tá iluminada ainda, era só com a luz natural mesmo, só para o André ter uma ideia, né, da composição, mas de qualquer forma já me ajudou muito a decidir com ele, você gosta dessa distância focal, você gosta de como o sofá tá assim, enfim, foi super rápido e foi tudo através do meu celular. Então eu acho que a gente já tem tantos aplicativos muito bons de cinematografia e esse é um dos que eu mais uso, não só como eu falei na pré-produção, para escolher as lentes que eu quero, mas durante a produção, para caso eu queira ver só como, vamos ver como vai ficar com uma 75. Eu não quero trocar na câmera porque demora bastante. Eu consigo pegar só o meu celular e ver como a composição ficaria com essa distância focal. Então essa é a maior dica que eu posso dividir aí com vocês. Esse aplicativo, ele é um pouco caro, você paga, mas assim, vale tanto a pena que ele já se pagou por todas as produções.
Fala pessoal, tudo bem? Queria aproveitar essa oportunidade, a gente acabou de terminar um trabalho para uma marca aqui dos Estados Unidos, para Uber Eats, através do Twitter americano, um trabalho para Uber Eats, que nem eu falei, e a gente recriou um cenário dos anos 90 de um filme, e eu queria que vocês tivessem alguma dúvida, caso vocês tenham alguma dúvida, me fizessem perguntas, é isso que eu quero dizer. E eu vou colocar algumas fotos do set, algumas coisas aqui, e também um estilo do resultado final, como tudo ficou, tá? Então qualquer pergunta, por favor, só mandar, a gente abre o Q&A aqui e responde em breve, tá bom? Um abraço. Fala pessoal, vou responder umas perguntas de vocês hoje sobre o Job, que a gente postou na segunda-feira. E qual foi o contato inicial da marca? Foi através de um contato no Brasil, que me indicou para o contato americano. E aí, cara, da minha equipe foram cerca de 12 pessoas e eu fiz direção remota aqui dos Estados Unidos e foi tudo filmado no Brasil. Então a gente conseguiu captar um cliente aqui, filmar no Brasil, comigo aqui. Foi uma loucura, mas deu certo. Posso sim. A remuneração para esse tipo de trabalho foi de $7 mil. O nosso valor mínimo aqui é de $5 mil para fazer um trabalho. E no final das contas eu acabei ficando com 1.200 mais ou menos. Cara, o cenário na verdade era o tema que foi já dado pelo nosso cliente. Então, inspirado num filme aqui bem famoso dos Estados Unidos. E aí eles já deram o tema e a gente tentou se aproximar o máximo possível. Cara, a equipe, na verdade, de novidade, tinha uma direção de arte. A gente procurou as diretoras de arte que a gente já trabalhava, mas não achou. E acabou encontrando uma nova que deu super certo. Ela trouxe a equipe dela. E aí, com a Ana e o Frois, estava completo. E também, óbvio, tinha o Gu, o Thiagão. O Thiagão fez toda a questão de efeitos visuais, de VFX, né? Que tá no meio da telinha ali da TV. E o Gustavo fez assistência de câmera. Depende muito, mas essa em questão ela é super transparente com o quanto ela tem de orçamento e costuma sempre dar certo ou eu faço algum ajuste mínimo ali pro que precisa.